Nesse primeiro bloco, estamos aqui com o contador Cristiano Bucor, que vai nos falar sobre as expectativas de 2020, neste, assim, manancial que temos agora de novas legislações, né? E focando especificamente em algumas que mais importância têm para o desenvolvimento do Brasil. Cristiano, como é que vai? Tudo bem? Vilmar, que alegria estar novamente nessa bancada aqui com um amigo. Então, neste ano que começa, desejo a todos os contadores aí um feliz 2020, acreditando que esse ano vai ser um ano bem interessante assim, no cenário econômico, questões tributárias, questões contábeis. E voltando a isso, no programa anterior que a gente teve a oportunidade, a gente acabou falando de uma retrospectiva. 2019, que foi uma retrospectiva lá que um pouco saudosista que não nos deixou muito a desejar. Neste 2020, a gente entra com um cenário bem interessante, que no caso seria a reforma tributária. A questão da implementação do IBS, aí que, na verdade, a gente já passou por umas 5 tentativas de reforma e é um tema muito espinhoso, né? Mas como o governo teve uma habilidade aí, conseguiu aprovar a reforma da Previdência, acreditamos que a ideia dessa reforma tributária ela é bem esperada. O tema ele é um tema que tem uma empatia grande assim da população, principalmente dos profissionais, que começa por quê? Pela simplificação, né, Vilmar? Ou seja, só o fato de tu pegar 7 tributos federais, transformar, né, em um, tu vai pegar um estadual e mais um municipal, fazer 9 tributos em um IBS, né, para a questão do contribuinte vai ser talvez bem interessante. Claro que a carga tributária não se vê assim uma luz numa diminuição imediata. A possibilidade, na verdade, é centralizar essa reforma para o consumo, né? Fazendo uma questão bipartida ali de, olha, o federal fica ainda com o federal, porque os estados não vão querer, né, essa questão da repartição, mas também é uma questão interna que pouco vai afetar, né? Esse objetivo maior da reforma tributária, Cristiano, ela vem ao encontro, primeiro, da desburocratização, talvez, não é? Mas, no segundo, justamente dessa desfederalização, ou seja, não digo desfederalização, na verdade, desconcentração do ente federativo Brasília, que é aquele slogan lá, menos Brasília, mais Brasil. O que acontece? Foi muito bem identificado lá pelo relator e pelo antecessor dele, que não foi reeleito, que fez a PEC, que o principal problema, talvez, da reforma seja fazer uma reforma mais ampla. Sim. Então, o que eles resolveram fazer? Não, vamos fazer só sobre o consumo. Porque hoje tu tem tributação sobre o consumo, que é a maior parte, sobre renda e sobre patrimônio. Sobre patrimônio, ela é muito pequena. E aí a gente escuta ao longo dos anos, vamos tributar sobre heranças, vamos tributar sobre, né, grandes fortunas. Então, tentou-se, em algumas emendas, trazer isso aqui para a reforma. Só que, de uma forma muito, na minha concepção, muito inteligente, eles acabaram tirando. Né? Porque isso aí ia conturbar, não ia sair, a gente não sabe ainda se vai sair, mas iria prejudicar isso. Então, ficou muito voltado ao consumo. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer o quê? Unificar. Os princípios não vão mudar. A questão de tributação não vai mudar, não vai ser sentida, vai ser o quê? Vai ser unificada. Não vai ter mais ICMS, isso, aquilo, PIS, COFINS. Então, transforma tudo em um. Paulo Guedes e o próprio presidente da República sinalizaram alguma coisa na tentativa de redução de alíquotas também, não é? Mas não pela reforma, talvez depois, em legislação complementar. O que acontece? Já no texto da reforma, está se discutindo bastante. E já se deixou aberto, dentro do texto, a possibilidade de aumentar a carga tributária. De aumento da carga tributária? Só que aí eles fizeram um gatilho. Dizem, olha, até pode, mas o aumento vai ter que ser sobre a renda e sobre o patrimônio, já prevendo essa a primeira discussão da primeira fala que a gente falou, de incluir talvez a tributação sobre grandes fortunas, sobre herança, que aumentaram o imposto de renda. O imposto de renda é muito interessante. Ele, na verdade, assim, o governo não mexe muito nele, né? Porque ele tem uma repartição, ele tem que passar um percentual para os estados e municípios. Exatamente. Então, se ele aumenta a carga tributária sobre isso, ele acaba perdendo. Então, isso aí foi um
problema que ele criou lá no passado. Quais são os impostos, Cristiano, que tem essa redistribuição entre estados e municípios? O IPI é um deles? O IPI, o Imposto de Renda, né? O ICMS? O ICMS, ele é estadual. Estadual, então... Mas o ISS é municipal. O ISS municipal, mas o Imposto de Renda e o IPI, que são impostos, por isso que a gente viu ao longo dos anos a criação de contribuições, porque o governo, das contribuições, ele não repassa nada. Então, ele poderia ter mexido no que tinha. Vamos mexer no IPI, vamos mexer no imposto de renda. Só que aí, se ele mexesse e aumentasse, ele aumentaria a receita dos estados e municípios, o que para ele não seria interessante, porque ele acabaria tendo que dividir. Né? Tira do caixa lá, do Tesouro Nacional. Então, a ideia, então, voltando à questão do IBS. O IBS, ele tributar o consumo. Né? O IBS, o que significa, Cristiano? Imposto de bens e serviços, sobre bens ou serviços. Imposto sobre operações de bens ou serviços. Isso seria a nomenclatura correta. Certo. Então, a ideia é fazer essa primeira reforma e depois vão vir outras reformas, outros aumentos e tudo mais. E aí, ao longo dos anos, ir se diminuindo essa tributação sobre o consumo e ir aumentando sobre renda e patrimônio. A ideia é essa. Por quê? Porque, obviamente, a tributação sobre o consumo, ela afeta diretamente a quem tem menos. Exatamente. Paga quem? É a classe média classe média baixa e a classe quem tem menos recursos. Porque aquela pessoa que recebe ali um salário mínimo, R$1.000 ali, ela tributa 100% sobre o consumo. Esse fator de tributação no consumo, ele acaba trazendo o bis e idem, a tributação dupla, tripla, não é verdade? O reflexo. O que é proibido, né? Mas acaba trazendo, não tem como, não é? Então, isso aí sim. Agora, em termos de números, hoje 49% da tributação é sobre o consumo. É alto, né? É alto. Hoje, sobre a renda, 21% sobre renda. E apenas 4% sobre o patrimônio. O resto são essas fiscalidades ali, são outras situações. Então, a ideia dessa reforma é fazer isso. Inverter essa pirâmide. Inverter essa pirâmide. Só que para inverter, tu tem que contentar todos os lados. Claro. Tu não pode mexer no dinheiro do Estado, do município, que já é pouco. Exatamente, e é muito pouco mesmo. Muito pouco. Então, a gente já vê a crise no nosso Estado, vê a crise dos municípios. Então, isso aí que tu não poderia mexer. Então, a regra de ouro deles foi essa, né? Então, para enfrentar esse manicômio tributário, hoje a gente tem no Brasil um manicômio tributário. Becker, saudoso Becker lá, loucura. Ninguém entende. Quem é empregador sabe disso. Tem que ter ali um contador, tem que ter um advogado tributarista, tem que ter um consultor, tem que ter um analista, tem que ter um TI. Isso. Porque senão acaba pagando tudo, vira tudo imposto. Isso. Então, hoje, assim, a reforma tributária, a ideia é o quê? Tirar esse manicômio tributário, melhorar manicômio tributário, interessante. Melhorar o ambiente de negócio, porque hoje o Brasil é um dos piores ambientes de negócio do mundo. O empreendedor, ele tem alta carga tributária, ele tem alta complexidade, ele tem uma hiperburocracia. Ele tem uma insegurança jurídica, ele não sabe o que ele está pagando de tributos. Então, hoje, essa simplificação, ela tende a melhorar esse cenário de negócios. Melhorando o cenário de negócios, a ideia é ir tu reduzindo as alíquotas, né, a tributação do consumo, e aí tu vai indo para o outro lado. Isso tem a ver com o Pacto Federativo, naturalmente, né? Com certeza. Então, aquele empresário, o Luciano Avan, lá o Luciano Hang, aliás, da Avan, ele fala muito nessa questão da burocracia. Como é burocrático colocar um negócio, um empreendimento. O cara tem dinheiro, tem vontade, tem um negócio para fazer, mas não consegue porque a burocracia emperra. Cristiano, muito obrigado pela tua presença. Tá? Voltaremos muito mais vezes aqui no decorrer deste promissor ano 2020 para trazer, com certeza, boas novidades para o telespectador. Um abraço.